Olá, olá, tudo bem? Como é que está? Mais uma vez estamos aqui para juntos glorificarmos a Deus e exaltar o seu santo e maravilhoso nome através do estudo da sua palavra, da Bíblia Sagrada. Hoje nós temos, como continuação dos estudos anteriores, nós temos um estudo muito importante para nossas vidas, em especial para a nossa vida física e nossa vida espiritual. Se a nossa vida física não estiver bem, a nossa vida espiritual irá mal. Não tem como um estar bem e o outro estar mal. Os dois precisam estar caminhando juntos. E é muito importante que venhamos a colocar em prática o que estamos aprendendo. Se verdadeiramente colocássemos em prática as orientações bíblicas para a nossa vida física, com certeza seremos mais felizes e viveríamos mais e melhor, com melhor qualidade. Então, eu quero convidar você a pegar sua Bíblia, pegar o seu estudo e juntos vamos conhecer mais da vontade de Deus para nossas vidas, ok? Nesse momento iremos fazer uma oração e pedir ao Senhor que nos dê compreensão da sua palavra, ok? Então, oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Criador, nosso Deus soberano, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Nesse momento, Pai, estamos reunidos com os irmãos para estudarmos a Tua Palavra. E nós suplicamos pela presença do Teu Santo Espírito em nossas mentes e em nossos corações. Por favor, que venhamos entender qual é a Tua santa e boa vontade para nossas vidas através desse estudo. Fica conosco agora, Pai, é o que te pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos à introdução do estudo, que diz o seguinte: o título do nosso estudo é Princípios de Saúde. Ou seja, se a tua saúde física não vai bem, dificilmente você vai conseguir estar bem com a sua vida espiritual. Então, a introdução do estudo diz o seguinte: a mensagem do Apocalipse nos chama a temer a Deus e dar-lhe glória. Apocalipse 14, versículo 7. E entre outras muitas maneiras de glorificar a Deus, o apóstolo Paulo inclui os hábitos de comer e beber. 1 Coríntios 10, 31. Assim, o cuidado da saúde física faz parte do crescimento espiritual. Sim, porque mente e corpo estão intimamente relacionados. Deus se comunica conosco por meio do Espírito e imprime suas verdades em nossa mente. Caso o corpo esteja debilitado, a apreensão e a compreensão dessas verdades certamente serão dificultadas. A Bíblia fornece princípios de saúde extremamente necessários ao viver cristão. Então, isso é muito importante, esse tema é tão importante quanto os demais, porque eu no passado eu achava que a Bíblia não frisava essa questão de alimentação. Eu achava que eu podia comer de tudo e tudo foi criado por Deus, sendo assim eu poderia comer tudo. Como eu estava enganado. Tudo foi criado por Deus, mas cada um para a sua função e sua utilidade aqui debaixo da terra. Tá bom? Então nós vamos aqui agora começar pela primeira pergunta. Que cuidado Deus teve para com o homem recém-criado? Em Gênesis capítulo 1, versículo 29 e 30, veremos agora, tá bom? Gênesis capítulo 1, versículo 29 e 30, que diz o seguinte, vamos ver. E disse Deus: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. Assim fez. E assim fez, né? Então, veja que Deus, ele pensa em nossas vidas e também na vida dos animais desde a criação. Ele é tão maravilhoso que ele estabeleceu uma dieta para nós e também para os animais. Você já imaginou que Deus seria esse que teria que nos permitir matar para se alimentar, para viver? É incrível de acreditar nisso. Mas infelizmente, depois do pecado, foi que isso começou a acontecer. Os animais também, da mesma forma, não precisavam matar para comer. O efeito do pecado trouxe sobre as nossas vidas, a vida dos animais e dos vegetais, a mancha do pecado. As plantas não tinham espinhos. O espinho na planta é como uma espécie de defesa.
Os animais eram para se alimentar de ervas, de grãos, de frutos, assim como nós, de grãos e frutos. Mas, infelizmente, o pecado bagunçou o rumo da história. Nós veremos aqui que houve um período que Deus permitiu que o ser humano se alimentasse de alimento cárneo. Porém, foi tudo por conta do pecado. Mas Deus, mesmo assim, vivendo nesse mundo de pecado no qual vivemos, Deus tem um plano, princípios de saúde que, se nós conseguirmos colocar em prática em nossas vidas, com certeza teremos dias melhores para viver aqui nessa terra, tá bom? Vamos aqui agora a pergunta aqui a resposta da nossa primeira pergunta foi o quê? Que cuidado Deus teve para com o homem recém-criado. O ser humano deveria ter uma alimentação natural, ok? Segunda pergunta, quanto tempo viviam os primeiros indivíduos, mesmo após o pecado? Vamos para Gênesis, capítulo 5, versículo 5, depois versículo 8 e depois versículo 27. Gênesis, capítulo 5. Vamos lá, Gênesis, capítulo 5. Gênesis 5, 5. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Agora o 8. Os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Você sabe que Sete é um dos filhos de Adão, né? Depois que Caim matou Abel, Adão e Eva tiveram filhos e filhas, inclusive Sete, né? Agora o versículo 27. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Que inveja boa, viu? Se fosse para viver 969 anos com saúde, eu queria. Na verdade, eu quero viver a eternidade. Esse projeto ainda está em vigor. Só depende de mim e de você. Se verdadeiramente aceitarmos a salvação em Cristo Jesus, procurar viver a sua vontade, ainda que venhamos morrer, nós seremos ressuscitados para a eternidade. E eu creio. E é isso que me dá força e fé e perseverança para continuar. Não depende de mim, depende de Cristo. O que depende de mim é aceitar a salvação em Cristo. Então vamos aqui para a resposta, Quanto tempo viviam os primeiros indivíduos, mesmo após o pecado? Adão viveu 930 anos, Sete viveu 912 anos, Metusalém viveu 969 anos. A obediência à lei de Deus e às leis de saúde produz longevidade e qualidade de vida. Amém. A terceira pergunta. Quando Deus permitiu ao homem o uso de alimento cárneo? Gênesis 9, 3 a 4. Justamente aqui, Gênesis 9, 3 e 4. Tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Quando foi que aconteceu isso aqui? Se você voltar nos capítulos anteriores, foi justamente após o dilúvio. Após o dilúvio, Deus permitiu ao ser humano se alimentar de carne. Aí você vai dizer, mas e aí? Todo aquele povo da nação antediluviana, eles eram vegetarianos? Não. A Bíblia não tem essa informação, mas se você for para livros extra-bíblicos e os livros de Espírito e Profecia, você vai entender que a nação antediluviana, muitos, a maioria, claro, foram desobedientes a Deus. E nessa desobediência eles cometeram todo tipo de pecado, não diferente de hoje. Eles matavam as pessoas, matavam os animais, eles destruíam a natureza, enfim, eles eram desobedientes. Essa permissão que Deus deu ao seu povo, na pessoa de Noé e sua família, foi por conta de que toda a vegetação e todos os animais, após o dilúvio, foi destruída. E por isso eles precisavam se alimentar.
Se você for aqui para as informações do dilúvio, preparação para o dilúvio, Deus pediu que Noé levasse 2 casais de cada animal limpo para a arca. Lembra? Ou melhor, 7 casais de animais limpos e apenas um casal de animais imundos. Mas por que tantos casais de animais limpos? Eu fiquei curioso com relação a isso. Justamente porque Noé precisava depois se alimentar desses animais limpos. E ele precisava também, quando saísse da arca, depois do dilúvio, fazer os rituais de sacrifício. Mas para quê? Porque Noé já tinha na sua mente, colocado por Deus, que ele deveria honrar Deus através do sacrifício, demonstrando que Deus mandaria alguém para se sacrificar pela humanidade. Então, todas as conquistas que eram feitas, todos os pedidos de perdão que eram expressos, eram demonstrados de forma de gratidão através de um sacrifício que deveria ser feito com animais limpos. Por isso que Noé, ao entrar na arca, Deus mandou que ele colocasse, na verdade os animais foram espontaneamente. Noé não saiu no mato juntando os animais, não. Eles atenderam a ordem de Deus e entraram na arca. Apenas um casal de animal imundo e 7 casais de animais limpos. Entendeu agora? Foi por isso que teve essa quantidade diferente das espécies. Aí vamos lá para a resposta, né? Quando Deus permitiu ao homem o uso de alimentação cárnea, após a entrada do pecado? Não. Na criação? Não. Após o dilúvio? Sim, após o dilúvio. Noé sabia a diferença entre animais limpos e animais imundos. No capítulo 7 você vai ver sobre isso. 7 de Gênesis. Agora a quarta pergunta. Mesmo permitindo o uso da carne, que orientações deu o Senhor? Vamos agora, olha, ele permitiu o consumo de alimento cárneo, né? Agora, mesmo permitindo o uso da carne, que orientações deu o Senhor? Vamos para Levítico, capítulo 11, versículo 47. Terceiro livro da Bíblia, Levítico 11, verso 47. Ok? Aqui achei. Para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que se não podem comer. Você entendeu agora? Deus criou todas as coisas, mas ele determinou que nós deveríamos fazer separação entre o limpo e entre o imundo, certo? Até me faz lembrar de uma amiga que viu uma conversa um dia, o pessoal dizendo que podia comer de tudo. Isso era conversa de crente fanático. E então ela disse, então come urubu. Por que você não come urubu? Coma cachorro. Apesar de que nós temos alguns países, né, em especial os países da Ásia, que comem todo tipo de animal, barata, cachorro, né, cobra, mas não é da vontade de Deus. Tudo isso traz consequências. Inclusive nós temos doenças aí que vem infectando, assolando o mundo por conta da má alimentação de algumas pessoas, e aí geram doenças contagiosas, infecciosas, que vêm prejudicando a raça humana. Então Deus, quando ele proíbe determinado tipo de alimento, ele sabe o que está fazendo. Se ele criou todas as coisas, inclusive nos criou, ele sabe o que é melhor para nós, ok? Então, mesmo permitindo o uso da carne, que orientação Deus deu o Senhor, Deus permitiu que fizessem diferença entre animais imundos e animais limpos, ok? Vamos para a quinta pergunta. Quais são as características dos animais limpos? Agora nós continuamos em Levítico 11, só que nós vamos ler a partir do versículo 2 até o 12. Isso, 11, 2 até o 12. Dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis, de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo o que tem unhas fendidas e o casco divide em 2 e rumina entre os animais, esse comereis. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, este será imundo. O arganaz,
porque rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, estes vos serão imundos. De todos os animais que há nas águas comereis os seguintes: todo o que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. Porém, todo o que não tem barbatanas nem escamas, nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros abominação. Se vos hão, pois, por abominação da sua carne, não comereis, e abominareis o seu cadáver. Todo o que nas águas não tem barbatanas ou escamas será para vós outros a abominação. Aí você fala assim, mas para aí, ele está falando aqui para comer alguns e não está proibindo os outros. Olha só esse último versículo aqui que diz: todo o que nas águas não tem barbatanas ou escamas será para vós outros a abominação. Em resumo, os frutos do mar, né, não é permitido. Mas é uma delícia um camarão, um surubim, realmente. Eu concordo com você, é uma delícia. Mas nem tudo que é bom é da vontade de Deus. O pecado, por exemplo, quem disser que o pecado é ruim é hipócrita. O pecado é bom. Ruins são as consequências. Ah, mas eu comi a vida toda e não me fez mal nenhum. Você vai ver aqui lá na frente que Deus ele não levou em conta e não leva o tempo da ignorância, o que não vai lhe competir mais a partir de hoje. Quando nós não temos conhecimento da verdade, Deus tolera. Algumas consequências vêm em alguns casos e outros não. Mas eu vou te dizer uma coisa, a partir do momento que você descobre que isso não agrada a Deus e você continua fazendo, pode ter certeza, você vai ser acusado pela sua mente, o Espírito Santo vai falar com você, você vai se sentir incomodado. E a partir do momento que você não obedece, virão consequências graves. Pode ter certeza disso, tá bom? Se Deus proíbe, porque a maioria, todos esses animais marinhos, essas espécies marinhas que Deus proíbe, porque são os lixeiros do mar. Eles têm umas toxinas que não é bom para a saúde humana. Ah, mas eu sempre comi e não teve mal. Olha o que eu te falei. Tudo é questão de conhecimento, ok? E o porco? Não é bom. Não faz bem à saúde. Mas eu fui criado comendo carne de porco, comendo banha de porco, fritando ovos e carne na banha de porco. Tudo bem, não tem problema. O problema está que você não tinha conhecimento. Então, por isso não tem problema. Mas a partir de agora que você conhece que Deus não permite, não é certo que coma. As consequências virão. Quando Eva comeu o fruto proibido, Eva morreu de imediato? Não. Ela não morreu de imediato. Ela já estava morta espiritualmente. A morte foi gradativa. Ela estava em pecado. E ela continuou, através dessa desobediência veio o pecado. E o pecado traz o quê? A morte. E a morte nos separa de Deus. Porém, a salvação em Cristo nos une a Deus. Mas quando nós pecamos e não nos arrependemos, nós estamos dizendo que não queremos a salvação em Cristo. Pode ser que você coma tudo que foi proibido aqui e nada vai te acontecer fisicamente. Mas você vai estar se separando de Deus, porque você está desobedecendo a Deus. A desobediência a Deus é um pecado grave, com certeza. E o pecado é a única coisa que nos afasta de Deus. Então, é preciso obedecer a Deus, ok? Então, nós temos aqui agora a resposta do que nós lemos. Quais são as características dos animais limpos? O animal deve remoer e ter cascos divididos em dois. Dos rios e mares, usar apenas os que têm escamas e barbatanas, ok? Então, você não está mais no time dos ignorantes. O melhor plano de alimentação para o homem está em Gênesis 1, 29 e 30, que nós lemos, e inclui grãos, frutas, verduras e legumes. Não devemos consumir carnes imundas,
nem seus derivados, tipo bacon, presunto, salame, mortadela, bem como frutos do mar, ok? Eu tento me adequar a uma alimentação vegetariana, mas ainda não consegui, talvez por falta de persistência, né? A gente que foi criado, a gente que eu falo a maioria, né? Eu falo por mim, nós somos criados com alimentação que talvez não agradasse a Deus, mas agradasse só o nosso paladar. É difícil a gente se libertar desse hábito de alimentar. Mas com perseverança e com dedicação, tudo é possível, ok? Vamos aqui à sexta pergunta. O que a Bíblia fala sobre o uso de bebidas alcoólicas? Aqui dá pano para manga, viu? Muitas pessoas dizem, não é pecado beber. O pecado é se embriagar. Alguém consegue se embriagar sem beber? Não. Então, se o pecado é embriagar, e embriagar só se é possível se você iniciar, por que não evitar? Vamos para Provérbios capítulo 20, versículo 1. Depois nós vamos para 23 e vamos ler do 29 ao 35. Provérbios 20, versículo 1. Provérbios 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Tá vendo? Agora, 23, do 29 até o 35. Para quem são os ais? Ais, tipo assim, ai, que dor de cabeça. Ai, que tristeza. Ai, que decepção. Eu não devia ter feito aquilo. Os ais. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram a beber vinho? Para os que andam buscando bebida misturada? Não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu. Bateram-me e não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Misericórdia. É desse jeito, não é? É justamente assim. Mas eu bebo, eu nunca passei por isso. Cuidado, que às vezes você pode passar e não ter tempo nem para contar depois. A Bíblia, ela não só proíbe o consumo de bebida alcoólica, como recomenda nem olhar. Nem olhar. Você viu aqui? Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Por que será? Quem foi que escreveu isso aqui? O sábio Salomão, consumidor de vinho, um homem que teve 1000 mulheres, experimentou de tudo que tem no mundo. E por esse experimentar de tudo que tem no mundo, ele quase perdeu a salvação. Mas se arrependeu dos seus pecados e deixou esses sábios provérbios inspirados por Deus para nos orientar que não vale a pena desobedecer a Deus. Ok? Então você é livre. Você é livre para escolher fazer o que você quiser. Porém, eu quero te dizer que você não é livre das consequências do que você escolheu fazer. Tá bom? Vamos aqui a resposta da nossa pergunta. O que a Bíblia fala sobre o uso de bebidas alcoólicas? Permite moderadamente? Não permite. Não permite? Não permite. Ou deixa a critério? De forma nenhuma. Não deixa a critério. E deixa. A Bíblia não deixa, é você. Você é livre. Você é que sabe. Porém, tem consequências.
trará consequências. Ok? Vamos para a pergunta de número 7. Por que Deus se preocupa com nossa alimentação? 1 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. 1 Coríntios, vamos aqui, 6, 19 e 20. Cadê você? Passei. Achei. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorifica a Deus no vosso corpo. Então, qual foi aqui a pergunta? Porque Deus se preocupa com nossa alimentação. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E se nós não tivermos uma alimentação saudável, nós vamos entristecer o Espírito Santo. E o Espírito Santo estando triste em nós, não há como ele operar o querer e o efetuar que Deus quer para nós. O que Deus deseja para cada um dos seus filhos? Vamos para a terceira carta de João, está lá próximo a Apocalipse. João, versículo 2. João não tem capítulo, então você vai encontrar só versículos, porque é pequeno, é só uma pequena carta do apóstolo João. João, terceira carta, primeira, terceira, 2. Qual foi a pergunta? O que Deus deseja para cada um dos seus filhos? Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Agora vamos para Êxodo 15, 26. Êxodo 15, 26, segundo livro da Bíblia. Êxodo 15, 26. Achei. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Amém? Amém. Então, o que Deus deseja para cada um dos seus filhos, que tenhamos saúde e que nenhuma enfermidade venha sobre nós. Essa é a vontade de Deus. Então, lembre-se, Deus se preocupa sim com a sua saúde. Então, nós precisamos viver a vontade de Deus para o nosso bem e para agradar a Deus. Vamos para a nossa última pergunta. Qual é a boa notícia de Deus para quem não conhecia o assunto que estudamos hoje? Lembra que eu falei que tínhamos uma resposta para tudo que você comia, não te fez mal, e aí você deve continuar comendo ou não? Atos 17, 30. Atos 17, 30. Vamos aqui. A pergunta foi o quê? Qual é a boa notícia de Deus para quem não conhecia o assunto que estudamos hoje? Atos 17, 30 responde, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Entendeu? Deus é maravilhoso, né? Está perdoado. Daqui para frente, aí você que sabe. Se você acha que é ingênuo e é inocente, vá em frente. Tá bom? Agora vamos para Tiago, capítulo 4, versículo 17. Tiago, isso, depois de Hebreus, nós vamos encontrar aqui Tiago, capítulo 4, versículo 17. Tiago, achei, 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Isso aqui, esse versículo serve para todas as áreas de nossas vidas, todas. Omissão de socorro, omissão de decisão, omissão de ação, omissão de obediência, tudo que você se omite a fazer, sabendo que poderia fazer, que deveria fazer e não fez, você é omisso.
você é tão pecado quanto o que cometeu o erro. Então, omissão não é opção. Não é a opção certa. O certo é fazer aquilo de acordo à vontade de Deus. Qual é a boa notícia de Deus para quem não conhecia o assunto que estudamos hoje? Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Recapitulação. A Bíblia fala de animais limpos e animais imundos. O animal limpo rumina e tem o casco dividido em dois. O uso da carne foi permitido após o dilúvio. Dos rios e mares podemos usar somente o que tem barbatanas e escamas. Não faz parte do estilo de vida cristã usar bebidas alcoólicas. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso mesmo, o ideal é que voltemos ao regime alimentar original prescrito por Deus no Éden. Compromisso de fé. Reconheço que o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Desejo fazer a minha parte para ter mais saúde. Quero, a partir de hoje, me alimentar de acordo com o ensino bíblico. Amém? Vamos ler aqui um alerta que tem aqui entre capa. O mundo hoje conhece os benefícios dos conselhos bíblicos. A alimentação natural é saudável. A gordura animal eleva o colesterol e agrava os problemas cardíacos. O álcool, as drogas e o fumo são maléficos à saúde. Embora drogas e fumo não sejam mencionados na Bíblia, a eles se aplica o mesmo princípio relacionado ao álcool. O fumo é responsável por 90% dos cânceres de pulmão, 85% das mortes causadas por bronquite ou efizema, 45% das mortes por doenças coronárias, 40% das bronquites crônicas e 45% das mortes por infarto. O álcool é responsável por mais de 60 doenças diferentes. Mortes e doenças também causadas pelo cigarro, acidentes de trânsito, destruição de famílias. Os 8 remédios naturais que Deus nos orienta, os 8 remédios de Deus: água pura, luz solar, ar puro, alimentação saudável, exercício físico, temperança, descanso adequado e, sobretudo, confiança em Deus. Ok? Espero que tenha sido útil para você esse estudo. Então, nesse momento, nós vamos orar e até o próximo estudo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor, te agradecemos por esse estudo. Obrigado por essas orientações para a nossa vida, para a nossa saúde. O Senhor nos alerta através da Tua Palavra como devemos viver, como devemos nos alimentar, para vivermos com qualidade de vida e, sobretudo, te agradar. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu imenso amor para conosco. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado e que Deus te abençoe e até o próximo estudo, se assim o Senhor permitir.